É bom revê-los, é bom estarmos juntos. Louvado seja o nosso bondoso Deus. Querido irmão, por gentileza, vamos abrir a escritura mais uma vez. Louvado seja Deus. Parabéns pela mudança de tempo, bênção do Senhor. Que Deus continue abençoando esta igreja amada, querida de todos nós. Muito bom revê-los, muito bom estarmos juntos nessa casa de oração. Por favor, querido irmão, Evangelho de João, capítulo 3, versos 31 ao 36. Nós vamos meditar neste texto sagrado e você vai perceber que é um diálogo do apóstolo, profeta, batista João com seus discípulos. E ele estabelece a tese da qual você já abraçou, você já se convenceu de que Jesus é supremo. A supremacia de Jesus. E aqui ele vai nos lembrar as razões pelas quais Cristo é supremo. E eu queria que você lesse comigo atentamente o texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 3, versos 31 ao 36. Por favor, abra comigo. Todo mundo achou? João, capítulo 3, verso 31 ao 36. Eu vou ler e você vai acompanhar atentamente com aquela reverência santa que você tem no teu coração. Diz assim a Escritura Sagrada: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A supremacia de Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos, mesmo sentados, por gentileza. Feche teus olhos e peça a Deus que Ele fale ao teu coração e que nós possamos reafirmar as nossas almas. Aquilo que nós já fomos convencidos pelo Espírito de Deus, que Cristo é supremo sobre todas as coisas. Porque a sua origem e missão são celestiais e não terrena. Porque Ele é a palavra de Deus encarnada. Porque Ele tem uma relação íntima com a Santa Trindade. E diante dessa supremacia, o Senhor nos aconselha a crer nele, a não se rebelar contra a sua autoridade, antes a nos submeter, porque Ele é poderoso para nos dar vida e vida eterna. Que nessa noite nós possamos ouvir a palavra de Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui juntos nesta casa de oração. Graças te damos, ó Deus, graças te damos por esta igreja amada. Irmãos que são conhecidos pelo Senhor. E o Senhor já tem se revelado a eles, ó Deus. Mas Tu sabes que o nosso coração é enganoso, que muitas das vezes nós colocamos pessoas e coisas no lugar que não é devido. Mas te pedimos, ó Deus, nessa noite, exorta-nos para que nós possamos reafirmar a Tua supremacia em nossas vidas. Que verdadeiramente, genuinamente, pessoalmente, nós possamos reconhecer, como João Batista reconheceu, que Tu és supremo, o Filho de Deus, aquele a quem devia vir. Fale conosco, ó Deus. Dá-me a habilidade de falar a Tua palavra com graça. E dê a graça aos Teus filhos para que eles possam ouvir, Senhor. Que as distrações sejam repreendidas no nome do Senhor. E que o Teu nome seja glorificado para a honra do Senhor. Para a honra do Senhor. Amém. E amém, queridos. Que Deus nos abençoe, amados. Agora, na época do Natal, não sei se vocês chegaram a ler um comentário
do Rodrigo da Silva. Não é o arqueólogo que a gente conhece tanto. Ele é um jornalista e ele respondeu essa pergunta: por que Jesus é o ser humano mais importante de todos os tempos? Provavelmente você já fez essa pergunta. E ele responde essa pergunta no artigo do Estadão. A pergunta, repito, foi: por que Jesus é o ser humano mais importante de todos os tempos? Ele está asseverando isso, ele está afirmando isso. Disse o Rodrigo da Silva: Cristo é de longe, a figura mais retratada da história. Nenhum ser humano jamais foi tantas vezes cantado, pintado, encenado, esculpido e descrito como Jesus. Ele continua: sem Jesus, a própria história da humanidade seria completamente diferente. Não é verdade? E ele continua: imaginar a história da humanidade sem Jesus é também alterar completamente como nós nos relacionamos com os nossos nomes, com as nossas ruas, com os nossos bairros, com as nossas cidades. Ele traz um dado curioso, disse o Rodrigo, que há mais de 2.500 cidades neste país que recebem nomes influenciados pela tradição cristã. E ele cita São Paulo, Salvador, Belém, Espírito Santo, Cruz do Espírito Santo, todos são nomes influenciados por Jesus Cristo. Conclui: assim sendo, mesmo quem rejeita Cristo precisa dialogar com ele. Ninguém o ignora de fato. Inegavelmente, Jesus Cristo é o ser humano mais importante da história. Louvado seja Deus por isso. E é verdade. Inegavelmente, Jesus Cristo é o ser humano mais importante da história. Ninguém influenciou tanto como Jesus. Ele influencia o modo como nós nos relacionamos com o tempo, o valor da vida, o conceito de bem, o conceito do mal, o amor, perdão, esperança, vida eterna. Jesus Cristo, de fato, merece a supremacia. Graças a Deus, em 2016, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, teve que discutir se nosso país, que é um país laico, mas que tem enorme influência cristã, deveria retirar dos espaços públicos símbolos cristãos. O CNJ acertou, no meu julgar, no meu pensar, dizendo o seguinte: os crucifixos são símbolos simultaneamente religiosos, mas também são culturais. Assim, acolher a pretensão da retirada de símbolos religiosos sob o argumento do Estado ser laico, aquele Estado que não mistura religião com Estado, com coisa política, disse: se o Estado é laico, seria necessário também extinguir feriados nacionais, abolir símbolos nacionais, modificar os nomes das cidades e até alterar o preâmbulo da Constituição Federal. Voltando ao Rodrigo da Silva, verdadeiramente Jesus Cristo é o ser humano mais importante da história. Todavia, quando a gente pergunta à Bíblia quem é Jesus, a resposta das Escrituras é mais do que o ser humano importante da história. Para João Batista, o autor desse diálogo, Jesus é mais do que importante. Jesus é alguém que tem supremacia. Este é um adjetivo que cai bem a Jesus Cristo. Ele é inigualável, incomparável, singular, único, magnífico, supremo. Como nós cantamos no Projeto Sola, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Senhor sobre a criação, pois nele foram criados todas as coisas dos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela sua palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Repito, para a Bíblia, Jesus é mais do que o ser humano importante, Ele é supremo. Isto é, alguém que tem total e incontestável superioridade. E esse é o tema do capítulo que nós lemos. Se você lê em casa o capítulo 3 de João, você vai perceber que aqui nós temos dois diálogos. O primeiro está lá no capítulo 3, verso 1 ao 21. A gente não vai meditar nesse diálogo. É o famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. Lembra? Nicodemos era um mestre da lei e quer inquirir Cristo acerca da vida eterna, acerca do reino de Deus. E Jesus disse a ele: você, Nicodemos, ainda que você conheça todas as letras, ainda que você saiba toda a tradição, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Aquilo que nós ouvimos hoje à noite. Precisamos ser pobres de espírito. Alguém que declara a autofalência. Alguém que se percebe como pecador e que sabe que somente por uma força externa, poderosa e irresistível, que é Cristo e a sua obra, pode nos salvar. Nicodemos foi ensinado de que o reino de Deus não é para pessoas que são somente religiosas ou que creem que Deus existe. O reino de Deus é para pessoas que se veem como pecadoras, carentes e necessitadas como crianças e são salvas somente pela obra substituta de Jesus. Esse é o diálogo do capítulo 3, verso 1 ao 21. Mas nós não vamos meditar sobre isso. O outro diálogo, que é o tema do nosso
A nossa reflexão está lá, capítulo 3, verso 25 ao 36, que é o diálogo entre João Batista, não é João apóstolo, João Batista com os seus discípulos. Você que é leitor das Escrituras sabe que João foi o precursor, aquele que começou o ministério antes de Cristo, e quando ele inicia o seu ministério, ele atrai multidão. Inclusive, eu queria que você abrisse comigo, por favor, meu irmão, Mateus capítulo 3, verso 5. Mateus 3,5. Esse texto antecede ao capítulo 3 de João. Lembra? Capítulo 3, João Batista está tendo um diálogo com os discípulos. A gente vai ler agora Mateus capítulo 3, verso 5, em que o evangelista declara que João está atraindo multidões. João está ganhando fama. Pessoas da Judeia, Jerusalém, cidades circunvizinhas estão indo a João para ouvir as suas palavras. Olha o que diz Mateus capítulo 3, verso 5, por favor. Então saiu a ter com ele, João Batista, Jerusalém, toda, talvez uma hipérbole, né? Mas a ideia é mostrar que havia muita gente, toda a Judeia, toda a circunvizinhança do Jordão. E saía para quê? Capítulo 3, verso 23, agora de João capítulo 3, 23. Diz assim: ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. O texto que nós lemos, lembra? João, capítulo 3, a partir do versículo 31, nós temos um diálogo entre João Batista e os seus discípulos, e João aqui está em declínio ministerial. O texto de Mateus, capítulo 3, verso 5, você percebe que é um outro momento na vida de João Batista. Lá naquele contexto, João está tendo o protagonismo. João está atraindo, na linguagem de Mateus, Jerusalém, toda a Judéia. Judéia era uma região, um tipo de estado, que era formada por várias cidades, e toda a circunvizinhança do Jordão. E pessoas estão indo, de ricos a pobres, de soldados romanos a judeus, de fariseus a publicanos e pecadores. Todos estão indo até João, porque vê em João um homem de Deus. Vê em João alguém que de fato está trazendo a mensagem do Senhor. E muitos estão sendo batizados por João Batista. Porém, passam-se os meses e os anos. E aquela fama lá do capítulo 3 de Mateus já não é a mesma agora do capítulo 3 de João. Aquela fama que atraía toda a Judéia começa a entrar em declínio. E os discípulos de João estão preocupados com isso. É esse o contexto do texto que nós lemos. João, que foi chamado por Deus, que atraiu momentaneamente muita fama, agora está declinando. Os discípulos de João, lembra que João tinha discípulos, assim como Cristo tinha. Inclusive, se a gente lê lá em casa, Atos capítulo 19, mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, ainda haviam discípulos de João Batista. Lembra do texto? Que Paulo chega na cidade de Éfeso e pergunta: em quem vocês creem? Nós cremos em João. Ou seja, João de fato foi um homem que atraiu muitas pessoas. Porém, João foi uma vela que permaneceu acesa por um tempo. E agora, repito, no capítulo 3 do Evangelho de João, esta vela está apagando. E outro está tomando o seu lugar. Se você voltar comigo, João 3, verso 26, nós temos a inquirição dos discípulos a João Batista. Versículo 26 diz assim: e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aqui João Batista, aquele que estava contigo além do Jordão, Jesus, do qual estava dando testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Você percebeu um tom de ciúmes, de preocupação? Lembram que muitos desses discípulos viam João como aquele que ele não era. Alguns viam João como Cristo. E agora João está entre declínio. E eles perguntam: Senhor, mestre, aquele a quem você disse está atraindo todos ao teu encontro. Se a gente fazer um paralelo desse versículo 26 com Mateus capítulo 3, 5, a mesma expressão usada, todos. Só que lá no capítulo 3 de Mateus, quem atraía todas as pessoas, ou toda a multidão, era João. Agora é Cristo. Todos saem ao encontro. Há um ciúmes, há um tipo de inveja que consome o coração dos discípulos de João. E aí João responde, é como se João dissesse assim: meus filhinhos, meus discípulos, vocês sabem, versículo 28, João 3, 28, vocês mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor.
João disse isso abertamente, expressamente declarado, explicitamente. Em momento nenhum João disse: eu sou o Cristo, eu sou o precursor. Você sabe que um precursor é alguém que vai adiante, é alguém que prepara o caminho, mas uma vez que o caminho foi preparado, ele sai de cena. Lembra, João é uma tocha que está apagando, ele é o precursor. Ele foi enviado antes de Cristo, mas em momento nenhum ele é o Cristo. A missão de João era fazer com que Cristo fosse exaltado, fosse conhecido. O seu batismo não era em seu nome, era em nome do Cristo que havia de vir. Quem cria no batismo de João estava confessando que o Messias estava entre nós. Portanto, João não é o Cristo, não é ungido, não é o Messias. João é o precursor. Repito, todo precursor tem uma missão temporária. Uma vez que o caminho foi preparado, ele sai de cena. E João está dizendo aos seus discípulos: eu não sou o Cristo, sou o precursor. Agora ele usa uma outra linguagem no versículo 29. Eu não sou o noivo, sou amigo do noivo. Esse paralelo, Cristo precursor, noivo amigo do noivo, é para mostrar para os discípulos de João que todo aqueles ciúmes, aquela inveja, não tem sentido nenhum, não tem razão nenhuma, porque Cristo tem supremacia. Não é João o supremo, é Cristo a quem João pregava. João não é o Cristo, é o amigo do Cristo. João não é o noivo, é o amigo do noivo. É o que ele disse aqui no versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria se cumpriu em mim. A imagem é a mesma. Quem é o noivo que tem a noiva? É João? Certamente que não, é Cristo. O que é João? O amigo do noivo. Essas duas expressões que ele usa, precursor e amigo do noivo, não são expressões de demérito, de desprezo. Ao contrário, quem foi precursor na história da salvação? Só João. Quem foi amigo do noivo na história da salvação no Evangelho? Só João. João sabe que recebeu de Deus muita coisa, mas entre ele e Cristo não há comparação. Portanto, os ciúmes dos discípulos não tem sentido nenhum, porque, repito, ele não é o Cristo, ele não é o noivo, ele não é quem que detém a noiva, ele é amigo do noivo, um convidado a dedo, um convidado de honra, mas que não tem a noiva. A noiva pertence a Cristo. Portanto, para João Batista não há nenhum problema que todos vão a Cristo. Não há nenhum problema que o seu nome diminua e que o de Cristo seja exaltado. É nesse contexto que João diz a frase célebre, João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa frase foi dita a discípulos enciumados, discípulos que achavam que João era o noivo, que João era o Cristo. Ele está dizendo: não, eu não sou o noivo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Supremo. Convém que ele, que é o noivo, o Cristo Supremo, cresça e que eu diminua, porque ele é aquele, conforme ele disse lá no capítulo 1, verso 15, ele é o que ele disse: o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porque já existia antes de mim. Não confundamos as coisas, irmãos. A igreja do Senhor não é o Cristo. A igreja do Senhor não é o noivo. A igreja do Senhor é amigo do noivo. João é amigo do noivo. A igreja do Senhor é o precursor, é a mensagem do noivo. Não esqueçamos, nós, seres humanos, nós, ministros do Evangelho, vocês que são servos e servas de Deus, vocês não são o Cristo, vocês não são o noivo. A supremacia está no Senhor Jesus. Aqui nós aprendemos uma verdade bíblica clara. Aquelas pessoas que são usadas por Deus não podem querer a glória que pertence ao Senhor. Diante das Escrituras Sagradas, Jesus não é apenas o homem mais importante da história, ele é supremo. Quer dizer, aquele que tem absoluta, total e incontestável superioridade. E no texto que nós lemos, João 3, a partir do verso 31, o João Batista traz as razões pelas quais Cristo é supremo. Eu queria que você lesse comigo, por favor, a partir do verso 31. João 3, 31. João responde aos discípulos: Cristo é supremo porque a sua origem e missão são celestiais e não terrena. Essa é uma verdade verdadeira. A origem e a missão de Cristo não veio da terra, veio do céu à terra. É o que ele disse a nós, João 3, 31, por favor. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem veio da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O verso 34, a parte A, ele completa essa verdade. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida.
Lembre-se, esse diálogo foi dirigido inicialmente aos discípulos enciumados. E João está dizendo, parem com isso. Parem com essa inveja, com esses ciúmes, porque é isso mesmo. Porque a origem e a missão dele é celestial e não terrena. Você percebeu que nós temos aqui nos versos 31, verbos que falam de origem, de procedência. Vem, veio, enviado. João está declarando aquela verdade da qual você já tem que ter sido convencido. A origem e a procedência de Jesus não é terrena, não é daqui, não é desse lugar. O próprio Jesus diz, não fui eu que me enviei, eu fui enviado pelo Pai. Ele veio do Pai, a sua origem é celestial. Por isso que ele está acima de todos, porque a sua origem não é da terra. Não foi um clube de pessoas, não foi um Estado, não foi uma organização que disse, separem ele, envio como Messias, como Cristo. Não, foi o próprio Deus. A sua origem é celestial. Ele veio do céu. Ele é de origem celestial. Por isso que João começa o Evangelho declarando essa verdade, que antes de todas as coisas, ele já era Deus. Não esqueçamos, irmãos, a nossa fé não está posta em alguém que veio da terra. Repito, não foram os melhores dentre nós que escolheu Cristo para ser Cristo. Foi o Deus eterno, bendito, supremo, que disse, vá e faça a missão eterna. Na teologia nós chamamos isso de conselho da Trindade. O Deus único, triuno, escolheu o Filho para ser o enviado, o Messias. Por isso que o texto diz, ele veio do céu. Ele está acima de todas as coisas. João está declarando a pré-existência de Cristo. Aqui é uma verdade exclusiva, privativa de Jesus. Há muitos atributos que Jesus tem que você pode ter. Jesus é paciente, você pode ser paciente como Cristo. Difícil, né? Jesus é santo, nós podemos ser pacientes, santos como Cristo. Difícil, mas é verdade. Jesus é bondoso, nós podemos ser bondosos como Cristo. Difícil, né? Mas é possível, pelo menos em alguma medida, talvez em centelhas, mas é possível. Mas existem atributos que pertencem privativamente, exclusivamente a Cristo. Aqui também, João está declarando que antes da encarnação, ele já era, ele já é. Se você voltar, capítulo 3, verso 13, disse assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O comentarista diz, Jesus é o único ser humano da história que já existia antes mesmo de ter nascido. Pois antes de toda a criação, antes do ventre materno, antes das primeiras fraldas, ele é Deus, sendo, portanto, anterior e superior a todas as coisas. Por isso ele tem primazia sobre todos e tem plena autoridade de declarar o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é uma característica única, peculiar de Cristo. Nós começamos no ventre materno, ele não. Antes de Maria, antes do Natal, ele já é. Como diz o texto sagrado, ele já existia mesmo antes de todas as coisas. Essa é uma verdade pela qual Cristo é supremo. Cristo é supremo porque a sua missão e origem é celestial. Crer em Cristo e submeter em Cristo é colocar esperança não apenas num homem, num mortal. Nós confessamos o Deus homem. O homem perfeitamente, como nós, que morreu a nossa morte, mas é Deus plenamente existente na linguagem bíblica, eternamente gerado. Essa é a verdade da palavra de Deus. A minha fé e a tua fé não está apenas num profeta, num homem, o melhor dentre nós, está no Deus homem, aquele que foi enviado por Deus. O comentarista diz assim, meu irmão amado, coloque a tua fé em Cristo. Se a tua esperança estiver em Cristo, você vai estar crendo no enviado pelo Santo Deus. Ele não foi enviado por uma escola filosófica, ele não foi enviado por um estado político, ele não foi enviado por qualquer organização científica ou religiosa. Não, ele foi enviado por Deus, porque ele é Deus, bendito eternamente. Portanto, ele procede do Pai, portanto, a sua missão está em pleno cumprimento das profecias celestiais. O que João está dizendo aos seus discípulos, o mesmo Deus que me enviou como precursor, como amigo do noivo, enviou ele, e ele é maior do que eu, ao ponto de nem ser digno de desatar as correias das suas sandálias. Portanto, irmãos amados, confessemos a supremacia de Cristo, porque a sua origem e missão é celestial. Mas o texto avança, além da sua origem e missão serem celestiais, Cristo é supremo porque ele é a mensagem encarnada. Ele é a palavra de Deus entre nós. Versículo 32 e 33,
João 3, 32 e 33. Olha o que diz o texto. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Só até aqui. Mais uma vez, a gente tem textos ou palavras que se destacam. Tem visto, ouvido, testemunho, fala as palavras de Deus. Lembra do contexto? Qual é o contexto? Os discípulos enciumados estão perguntando: mestre, é razoável que ele atraia tantas pessoas acima de você? E aí João está respondendo: filhinhos, vocês não sabem o que fazem. A mensagem dele é superior porque ele é a própria mensagem encarnada. João aqui usa uma imagem de alguém que viu, ouviu e está falando verdadeiramente. João era um profeta. E todo verdadeiro profeta, como João, comunica a palavra de Deus. Mas Jesus é mais do que profeta, apesar dele ser profeta. Jesus é a própria profecia encarnada. Se a gente contrastar a diferença entre João e Cristo, a gente vai perceber essa superioridade. Alguém disse: um profeta genuíno como João fala em nome de Deus, mas a sua mensagem é parcial e é limitada, e normalmente não abrange plenamente todos os desígnios de Deus. Inclusive o próprio João é exemplo disso. João era um profeta de Deus, foi enviado por Deus, trouxe a mensagem de Deus, mas por ter uma mensagem parcial e limitada, ele mesmo não compreendia todos os desígnios de Deus, ao ponto de perguntar se o Cristo a quem ele havia dito que é o Cristo, seria realmente o verdadeiro Cristo. Portanto, todo profeta, todo pregador do Evangelho, ele tem uma mensagem verdadeira, se ele for verdadeiro profeta, mas é parcial e limitada. Jesus é mais do que isso. Jesus é superior aos profetas, porque a sua autoridade não é alguém falando em nome de Deus, ele é Deus falando. Todo profeta fala em nome de Deus. Cristo é mais do que profeta, porque ele é Deus falando conosco. Ele é a própria mensagem de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Lembra do início do Evangelho? Ele é o Logos, ele é a palavra, ele é a mensagem encarnada. João é um veículo, João é um instrumento, é como se ele fosse um canal. Deus é aquele que dá a mensagem, João transmite a mensagem. Aqui em Cristo não, ele é superior, porque ele é mais do que o mensageiro, ele é a mensagem encarnada. Portanto, Cristo é superior a João, porque João fala em nome de Deus, Cristo fala em seu nome, no nome do próprio Deus. Por isso que ele disse a Filipe: Filipe, quem me vê o Pai. Por isso que ele disse: as palavras que eu digo são de verdade, são verdadeiras. Por isso que ele disse que ele e o Pai são um. Portanto, nós não estamos apenas diante de um profeta, de um mensageiro, nós estamos diante da palavra encarnada, habitando entre nós. Aquele a quem todos os profetas disseram que viria. Irmão amado, nós cremos não apenas no mensageiro, nós cremos na mensagem. Cristo é a grande mensagem de Deus para a humanidade, porque em Cristo nós temos o próprio Deus falando conosco. Se nós pegarmos toda a história da salvação, normalmente Deus fala através de alguém, mas em Cristo não. É o próprio Deus falando quem Ele é, como adorá-lo e como agradá-lo. É o próprio Deus dizendo: eu sou assim. Eu sou dessa maneira. Portanto, quem é João diante dele? Nada, nem ninguém. Assim como cada um de nós, um profeta genuíno transmite a mensagem de Deus, mas Cristo trouxe a mensagem de Deus entre nós. Ele não é apenas o transmissor, ele é a palavra de Deus. Portanto, você não precisa esperar uma outra palavra de Deus, porque nós já temos. A revelação de Deus já foi completa em Cristo. Toda a história profética apontava para Cristo encarnado entre nós. Moisés falou de Cristo, Davi falou de Cristo, Abraão falou de Cristo, João Batista falou de Cristo, todos os verdadeiros profetas, do primeiro ao último, falaram de Cristo. Hoje nós não temos mais o aguardar uma mensagem, porque essa mensagem já veio entre nós, e veio em plenitude. Portanto, ele falou o testemunho de Deus daquilo que ele viu e ouviu. Por isso que Jesus chegou a dizer aos fariseus: se vocês me rejeitarem, vocês estão rejeitando não apenas a mim, vocês estão rejeitando o próprio Deus, a própria mensagem de Deus. Eis uma das razões pelas quais o Evangelho é superior a toda e qualquer religião. Uma das razões é essa. Toda e qualquer religião fala supostamente em nome de Deus. Muitas delas falsas. Mas aqui nós temos Deus falando entre nós. É Deus dizendo a mensagem.
Portanto, a fé nossa está em Cristo. Sendo assim, ele não é apenas o homem mais importante da terra, ele é supremo, porque ele é Deus entre nós, ele é a mensagem encarnada. Mas o texto avança a nós, verso 34 e 35. Além da sua origem e missão serem celestiais, além de ser a própria mensagem encarnada, Jesus é o único que tem uma relação íntima com a Santa Trindade. É o que a gente percebe aqui nos versos 34 e 35. João 3, 34 e 35. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Eu queria chamar destaque mais uma vez algumas palavras, né? Pai, Filho e Espírito. Você percebeu que há uma relação íntima, há uma comunhão. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. João está reconhecendo que ele não faz parte desse conceito. Ele não tem essa relação com o Pai e com o Espírito que Cristo tem, como nenhum de nós temos. Ele está falando aqui de uma relação trinitariana. Essa expressão você conhece, apesar de não estar na Bíblia, é uma expressão que denota um conceito bíblico, de que Deus é um só, de que Deus, na sua essência, é único, mas esse Deus único, ele subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas distintas constituem o do único Deus verdadeiro. E essas três pessoas distintas têm uma relação íntima, de comunhão, e ninguém mais tem essa mesma relação. Biblicamente falando, Deus só tem um filho, aquele a quem a Escritura chama de unigênito, filho unigênito de Deus. Eu sei que é comum a gente dizer, às vezes até em bom tom, em cordialidade, chamarmos uns aos outros, sem distinção, de filhos e filhas de Deus. Às vezes a gente faz isso, né? Fulano é filho de Deus, fulano é filha de Deus. Mas biblicamente falando, teologicamente falando, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E os demais são o quê? São filhos por adoção, na medida que estão associados aos filhos unigênitos de Deus. Deus só tem um filho unigênito, eternamente gerado. É esse filho que o Pai ama. Mas todos aqueles a quem ama o Filho foram dados poderes de serem feitos filhos de Deus. Não dessa mesma categoria, mas por adoção. Todavia, a graça do Evangelho é tão maravilhosa, porque apesar de Deus só ter um filho eternamente gerado, a quem o Pai ama, todos aqueles que amam o Filho são filhos de Deus e herdeiros do mesmo Filho eternamente gerado. Portanto, nós, filhos e filhas de Deus, que não somos por natureza, que não somos eternamente gerados, que não somos unigênitos, somos filhos de Deus como Filho unigênito. E assim como Ele, somos herdeiros do Senhor, por causa desse Filho. Por isso que o Salmo 2 diz a você e a mim: não se atreva a não beijar o Filho. Não se atreva a não se submeter ao Filho, porque esse Filho, o Pai a ama. E quem odeia o Filho, o Pai não amará. Portanto, o amor de Deus, no sentido paterno, está condicionado ao Filho. A gente tem um provérbio popular que diz, né, quem beija o nosso filho, me adoça. Você já ouviu essa expressão? Não é verdade? Imagina que também se aplica. Quem beija o filho, adoça o coração do Pai. Quem ama o filho, alegra o coração do Pai. Por isso que João está dizendo, meus discípulos, não se atrevam a se rebelar contra o Filho, porque esse Filho é amado do Pai, portanto, se submetam a Ele. O Pai enviou o Filho, o Pai deu as suas palavras ao Filho, o Pai ama o Filho, o Pai confiou todas as coisas ao Filho, o Filho recebeu o Espírito sem medida. Portanto, a superioridade de Jesus se manifesta por causa dessa relação intratrinitariana. É exclusiva, é privativa, não há outro. É apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que lá em Hebreus, por favor, capítulo 1, verso 1, o autor nos faz lembrar que Deus falou de muitas formas e maneiras, mas porque está falando pelo Filho, agora é diferente. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Você percebeu o contraste? Versículo 1 ele diz, nos falou pelos profetas. Agora, nos últimos dias, nos falou pelo
Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, não os profetas como João, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Verso 4, tendo se tornado tão superior quanto aos anjos, quanto herdou mais excelentes nomes do que eles. Portanto, irmãos, João é profeta, merece a sua honra, mas este é o Filho. A honra deste é sobremodo elevada. Na linguagem do autor dos Hebreus, é tão superior, é tão mais excelente que não se compara nem mesmo entre os anjos. Por isso que nós somos advertidos a não nos rebelarmos contra o Filho. Não há como nós nos associarmos com Deus sem o Filho. O Filho é o caminho, a verdade e a vida. O Filho é o único que nos habilita a nos tornarmos filhos de Deus por adoção. O Filho é o único capaz de cobrir multidão de nossos pecados. O Filho é o único capaz de fazer com que eu e você não sejamos condenados diante de Deus. Mas uma razão pela qual a fé evangélica é diferente de todas. A primeira, porque Jesus não é apenas o mensageiro, ele é a mensagem encarnada. A segunda é que eu e você não nos relacionamos com Deus sozinhos, nós nos relacionamos em Cristo. Esse Filho te habilita e me habilita a nos achegarmos a Deus. Esse Filho faz com que eu e você sejamos perdoados. Por isso que o autor vai dizer, esse Filho, que é a expressão exata do ser de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que é tão superior, tão excelente, fez purificação dos nossos pecados. Portanto, é Ele e somente Ele, irmãos, que nos habilita a nos achegarmos diante de Deus com toda a confiança. Na linguagem do autor dos Hebreus, com toda intrepidez, porque Ele purifica multidão de pecados. Nós vamos chegar diante de Deus em Cristo, não sozinhos, não confiando em nós, não nas nossas obras, mas em Cristo. Por isso que o capítulo vai encerrar dizendo a nós, vocês têm dois caminhos, crer ou se rebelar. Por favor, João, capítulo 3, verso 32. João já adverte um problema na época e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu caminho. Verso 33, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Mais uma vez há um contraste, aceitar ou não o testemunho do Filho. João está trazendo uma linguagem de um tribunal, como se Jesus chamasse toda a humanidade, declarando todas as verdades, dizendo, vocês têm que aceitar ou não. Mas infelizmente já na época de João, muitos não aceitavam o testemunho do Filho. Mas ele nos adverte, lá no versículo 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João está alertando os seus discípulos, creiam no Filho, não se mantenham rebeldes contra ele, porque se nós cremos no Filho, nós já temos vida eterna, mas se nós não cremos no Filho, sobre nós permanece a ira de Deus. Você que é um leitor atento, você percebeu que os verbos estão no presente, não é assim? Diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João fala da realidade presente e vindoura, ele diz, crê no Filho, se manter rebelde contra o Filho, ter a vida eterna, permanecer a ira de Deus e não ver a vida eterna. João está dizendo que essa relação com o Filho já começa agora, seja crer ou se rebelar contra ele. E os benefícios ou malefícios também já se manifestam agora. Se nós cremos no Cristo, agora nós já podemos manifestar ou desfrutar da vida eterna. Por isso que ele usa o verbo no presente. Tem a vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, tem parcialmente, não em plenitude. Porque ele fala de algo que nós ainda iremos ver no futuro. Aquela realidade que na teologia a gente chama de já e ainda não. João está advertindo, nos dizendo, se nós cremos em Cristo, nós já estamos na vida eterna. Mas ainda não em plenitude.
Se nós não cremos em Cristo, nós já estamos no estado de ira de Deus, mas não em plenitude. Essas duas realidades antagônicas, vida e ira, já se manifestam na humanidade hoje, na medida em que nós nos relacionamos com Cristo. Na linguagem bíblica, se nós cremos em Cristo, nós já podemos desfrutar da vida que está no Senhor. E o próprio Jesus disse que vida eterna é mais do que um estado e um lugar. Vida eterna é um conhecimento com Deus, de intimidade, de perdão, de aceitação. Vida eterna é saber que Deus é favorável a nós em Cristo Jesus. Vida eterna é saber que apesar de nós, nós temos perdão pelos nossos pecados, por causa do Filho, e isso já é desfrutado agora, aqui, nesse momento. Nós já podemos nos relacionar com Deus como Pai, apesar de não sermos filhos por natureza. Isso é vida eterna, é sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nós já podemos relacionar com Deus como nosso favorável, isso já é vida eterna. Nós já podemos dizer a nós mesmos que já fomos libertos da ira vindoura. Isso já é vida eterna. Portanto, o Filho já transmite a sua vida aqui e agora. Vida eterna não é apenas algo vindouro, mas também é vindouro. Paulo chega a nos advertir dizendo, não esperem apenas para esta vida. Porque nós, se limitarmos a nossa fé apenas para essa vida, podemos nos tornar os mais miseráveis dos homens. Porque essa vida escorre pelos dedos. Tudo passa, tudo voa rapidamente. Eu dizia a Alba, a gente chegou agora, e esse ano é um ano bem simbólico, emblemático para nós, porque, como alguns de vocês sabem, há 20 anos a gente chegava aqui. 20 anos. E quando você olha para trás, glória a Deus, glória a Deus. A palavra que eu usei foi misericórdia. Não, porque eu percebi que tanta coisa mudou. E aí você diz assim, meu Deus, tudo passa. E aí, graças a Deus, que há a vida eterna. A vida eterna faz que, apesar dessa transitoriedade, apesar dessa fragilidade, dessa vida fugaz, dos prazeres tão transitórios, nós temos uma esperança de uma vida que virá, que é garantida pelo Cristo que nela já está. Portanto, irmãos amados, voltando à introdução, certamente Jesus merece o título do homem mais importante da história. Mas ele é mais do que isso, ele é supremo. E o importante, mais ainda, é que Ele seja supremo na minha vida, em vossas vidas. E que o Senhor nos ajude a perceber essa beleza do Filho. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver o que João Batista viu e que naqueles momentos os discípulos não percebiam. Cristo é supremo, porque Ele é o enviado de Deus. Ele é supremo porque é a própria mensagem encarnada e definitiva. Ele é supremo porque a sua relação é íntima com o próprio Deus. E é supremo porque Ele nos dá vida e vida eterna, que já é e virá em plenitude. Que Deus nos abençoe, meus irmãos amados. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor mais uma vez.